E como que é... Como que você decidiu ir pra política? Por que você decidiu ir pra política? Cara, o que aconteceu, assim? Eu formei em Ouro Preto, né, em Minas Gerais. Eu fiz engenharia de produção. E lá eu participei do movimento Empresa Júnior. Né? Eu cheguei, inclusive, a ser um dos líderes nacionais do movimento. Legal. Eu fui presidente do Conselho da Brasil Júnior, que é a Confederação Brasileira. Aí, nesse momento, assim, que a gente estava na Confederação, eu percebi com muita força, assim, a força que tem quando você tem um grupo de pessoas organizado ao redor de um mesmo objetivo, de um mesmo sonho. Isso ficou muito na minha cabeça. Né? Logo depois que eu saí do movimento, isso martelava muito na minha cabeça. E eu fui trabalhar, eu voltei para Linhares, que é a minha cidade natal, e eu fui trabalhar com coaching, desenvolvimento humano, consultoria, etc. E eu gostava de fazer isso. Né? Eu fiquei com isso há quase uns 3 anos. E eu comecei a perceber o seguinte, cara, se eu quiser realmente mudar a vida das pessoas, adiantaria pouco eu mudar as decisões que elas tomam, que é o que eu fazia como coach, e adiantaria muito se eu mudasse o ambiente de oportunidades no qual elas estavam inseridas. Né? Porque o que muda a vida da gente é uma oportunidade. Né? O que me mudou na minha vida foi a oportunidade de estudar. O que muda cada um de nós aqui é alguma oportunidade que você acabou tendo. Né? E se a gente tem mais e melhores oportunidades para todo mundo, você muda a vida de muita gente. Aí eu falei, pô, é isso aí que eu tenho que fazer então. Né? É mudar e melhorar o ambiente de oportunidade que as pessoas têm. E quem faz isso, para bem ou para mal, no Brasil, é a política. Né? Ou melhor, a política mais atrapalha do que ajuda, muitas das vezes. Mas ela, se não atrapalhar... Inclusive, tu tá ligado que o teu principal defeito é ser deputado, né, cara? Lógico. Com certeza. E se a política resolver, a gente consegue fazer com que as pessoas, por conta própria, criem as oportunidades. Porque, de fato, a política impede muito, várias decisões que a gente toma, impedem muitas oportunidades de chegar nas pessoas. Né? Sim. E aí eu decidi me tornar um político. Né? Não foi uma decisão fácil. Pois é, imagina. Como que a sua família reagiu? De início eles foram resistentes. Assim. O meu pai, há 30 anos atrás, ele tinha sido vereador e saiu puto. Porque tinha visto muita corrupção. Um colega dele de vereança foi assassinado naquela época, muito antigo. Caralho! Bom, e aí ainda assim, bem que... Putz, eu ia você falar vai uma entrar na verdade. política e, cara, é muito ruim. Você não vou deixar meu filho fazer isso, né? Entrar Aí eu bati o pé, insisti muito e tal. Na época eu morava ainda com eles lá em Linhares. E aí eu fui candidato a vereador em Linhares. Né? E perdi, graças a Deus. Foi uma das melhores coisas que me aconteceu foi ter perdido. Por que perder foi bom? É porque, primeiro que te ensina muito, né? Sim. Eu nunca tinha, apesar de ter ficado cego, assim, eu nunca tinha tido uma derrota grande na vida ainda. Isso aqui. E para além disso, assim, me deu a oportunidade de estudar, porque foi depois que eu fui candidato que eu decidi me preparar melhor para ir para a política. Porque eu percebi assim, cara, dá para fazer muita coisa na política, mas eu preciso estar preparado para isso, né? E foi aí que eu decidi fazer um mestrado. E eu fui fazer o meu mestrado em políticas públicas lá em Oxford, né, Da na hora. Inglaterra. É fácil sim fazer um mestrado em Oxford? Não é fácil. Não. Mas o cara é Mas dá pra fazer. Engenheiro de quê? De produção? O cara é engenheiro de produção. Entendi. Irmão. Tá Não, tranquilo. mas eu acho que é mais foda ainda. Tipo, no sentido, não é só porque ele é engenheiro que é fácil, entendeu? Ah, não, mas Não, tipo, não é simples, como que você ganha mas dinheiro, foi... ganha dinheiro, engenheiro de produção. Pô, olha lá a cara dele lá. Entendeu? Mas Quem foi dera o uma caralho, experiência. para Eu fui de com caô. bolsa, pô. Foi com bolsa? Fui com bolsa 100%. Como que não funcionou? paguei Como nada. que você conseguiu ir pra Oxford? Como que foi a sua Quando eu oportunidade? fui, eu me apliquei, né, pro application que eles chamam. Apliquei para várias universidades lá, inclusive, na Inglaterra. E aí eu me apliquei para bolsas da Tivlin, da Fundação Lehman, da Fundação Estudar. Legal. Eu acabei ganhando as 3 bolsas. Ah, inclusive. caralho! E aí eu tive que escolher uma só. Fiquei com a da Fundação Lehman, que era a melhor que tinha. E aí tinha mais conexão com o Brasil e da Fundação Estudar também. E aí fui para Oxford, fiquei lá. Foram 10 meses praticamente de curso, mais 2 de trabalho final. Mas lá mesmo foram 10 meses. Foi uma experiência incrível, assim. Minha turma tinha 113 pessoas de 64 países diferentes. Nossa, deve ser muito louco Caralho. isso. Tinha gente, assim, o piorzinho lá era eu. E aí tinha, por exemplo, uma menina, a Brianna, que era dos Estados Unidos, ela tinha feito parte da negociação do acordo nuclear com o Irã. Caralho! Tinha um cara lá que era chefe de 200 mil policiais no Paquistão. Caralho! Assim, realmente o pior que sou eu. Então, Caralho. e eu aprendi muito com meus colegas, assim. Inclusive mais do que com os professores.
Caralho, Que loucura. incrível, Porque cara. esse ambiente que é criado Isso é nas transformador. universidades, essas universidades maiores, assim, mais antigas, é isso que é rico, assim, essa troca que você tem com as pessoas e tal. É isso que acaba fazendo você aprender muito. E foi sensacional, assim. Uma das coisas que mais me ajuda hoje na tomada de decisão política é a minha experiência lá em Oxford.